quando eles fazem consulta individual, o próprio terapeuta fala pra ele que a terapia de casal não é pra fazer o casal se dar bem. A terapia de casal é pra entender o que é melhor pros dois. E se separar for melhor pros dois, esse vai ser o caminho e vai ser o desfecho da terapia de casal. Olá, meu nome é Mira. Eu sou Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar de um filme um pouquinho antigo, mas que muito legal, que é Um Divã para Dois. Eu já tinha assistido quando eu era jovem, quando eu tinha uns 20 anos ali. Achei muito chato, mas agora que eu assisti de novo, eu achei muito interessante toda a história, enfim, achei muito fiel, né? Muito realista. Muito realista, exatamente. É. Eu nunca tinha assistido, assisti agora e gostei bastante. E me surpreendeu o psicólogo da história, né? Então, assim, só pra gente deixar muito claro que não dá pra ter certeza que é um psicólogo, né? Porque pode ser um terapeuta, pode ser um psiquiatra. Nos Estados Unidos tem uma dinâmica um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Mas partindo do princípio de que é um psicólogo, o trabalho foi muito interessante, foi muito realista, assim, ele coloca os problemas, ele faz ponderações importantes, ele mostra o quanto é difícil cada coisa, ele trabalha com a perspectiva de fazer um passinho de cada vez, né, ainda que seja um intensivo, ele vai propor que eles consigam sentar um do lado do outro, depois ele vai propor que eles se abracem, que eles se toquem, e ele nem chega, até depois ele conseguir chegar no sexo propriamente dito, né? Então, é uma perspectiva bastante interessante pra gente que é psicóloga e que consegue identificar isso. Só tem uma questão que eu acho que a Raquel apontou, eu acho que é interessante da gente falar também. Sim. Pra quem nunca fez terapia, talvez fique parecendo que as coisas ficam um pouco soltas. Mas no filme não tem como eles mostrarem uma sessão inteira. Porque cada sessão vai ter de 50 minutos, às vezes sessões de terapia de casal são até mais longas do que isso. Tem uma cena em que o Arnold, ele fala sobre o desejo de fazer uma homenagem com a vizinha. E no filme, ela se surpreende, mas ela leva numa boa. E dali eles vão para outro tópico para a tarefa da semana. Na realidade, né, na vida real, a gente tomaria um tempo da consulta para entender como que aquilo ressoou, né, o que ficou de significado para ela, para a esposa, o que aquilo significava para ele, enfim. A gente teria que tirar um tempo da terapia para acertar aquilo, porque afinal é algo muito sensível de você escutar e de você falar, né, também na frente do seu parceiro. Então, não é bem assim, né? No filme, obviamente, a coisa ficou um pouco mais corrida, talvez pra quem tá assistindo, mas é porque não dá tempo de mostrar tudo. Mas a gente se debruça sobre pontos importantes ao longo do processo. Sim. O marido, ele começa o filme extremamente desconectado dela, né? E a gente vai vendo essa desconexão. O filme não explora isso, mas eu imagino que seja muito por uma questão de ser homem. Sim. Ele repete isso várias vezes, né? E homens, de modo geral, têm uma certa dificuldade de se conectarem com as emoções e têm dificuldade para lidar com as mudanças, porque mudanças implicam em também alterações emocionais, então ele vai se desconectando. E, de alguma forma, o que o terapeuta vai propondo quando ele faz as perguntas é que ele se conecte com essas dúvidas dele, ele se conecte com o que ele gosta, com o que ele não gosta, com os sentimentos dele e, obviamente, também com a esposa. Então, o exercício de ficar junto, de depois se abraçarem, de depois conversarem, são todos exercícios que vão trazendo conexão. E um ponto importante que pode parecer para algumas pessoas que o filme se resolve por conta do sexo, e não é o sexo que resolve, né? Pelo contrário, é a conexão deles, e isso fica muito mais evidente nos votos que eles fazem no final do vídeo, né? Que eles vão justamente colocando tudo aquilo que eles discutiram na terapia, vai aparecendo. Então, eu prometo ver menos jogos de golfe, eu prometo ver mais jogos de golfe com você, eu prometo te levar para viajar sem ser para casa de família, entende? Então, assim, tudo aquilo que eles apontaram como problemas na relação, os dois prestaram atenção, ou seja, de fato estavam ali implicados em fazer isso diferente. E ele tem uma coisa interessante que é isso, né? Mesmo ele parece toda hora que ele vai largar, mas ele se mantém. Mesmo quando o terapeuta diz que vai reembolsar e ele vai embora, né? No dia seguinte ele tá lá na terapia de novo. Então, de alguma forma, ainda que muito torta, ele tava ali na relação, ele queria aquela relação, né?
E isso tem muito a ver com a questão também dele ter se percebido sozinho. Sim, exatamente. Ele tem até uma conversa com um amigo dele no banheiro do trabalho, né? Quando ela pede pra eles irem viajar pra esse intensivão, acho que me fugiu a palavra. O amigo dele fala pra ele, olha, eu se fosse você iria, porque a minha esposa quando falou eu não fui e ela foi embora e eu me arrependo. Então eu acho que foi quando caiu a ficha de que ele ficaria sozinho e ele quando ela não tá por perto de fato, ele percebe a ausência dela, porque quando eles estavam em casa ali na rotina, ele estava muito acostumado. Todo dia ela fazia o café da manhã pra ele, todo dia ela tava ali, todo dia ela chamava ele pra ir pra cama depois que ele cochilava no sofá. Então, ela tava sempre ali. É uma constante, é uma coisa garantida. E aí quando ele se dá conta de que, talvez isso aqui possa não dar certo, talvez ela realmente possa ir embora, é quando ele percebe que de fato precisa fazer um movimento mais contundente, Sim. né? E o próprio terapeuta fala isso, desculpa interromper, mas quando eles fazem consulta individual, o próprio terapeuta fala pra ele que a terapia de casal não é pra fazer o casal se dar bem. A terapia de casal é pra entender o que é melhor pros dois. E se separar for melhor pros dois, esse vai ser o caminho e vai ser o desfecho da terapia de casal. E esse é um ponto importante também aí pra quem nunca fez terapia. Não esperem que a terapia vai consertar as coisas. A terapia, às vezes, vai te mostrar que, na verdade, é melhor não insistir naquilo. E a terapia de casal, especificamente, muita gente usa como a última cartada. A gente já tentou de tudo, deu tudo errado, tem que ser a terapia de casal. E às vezes não é, assim, o ideal é que nem seja a última cartada. Você percebe que tem uma dificuldade de interação ali com o seu parceiro, com a sua parceira, vai pra terapia de casal. Porque aí na terapia vocês podem refletir sobre o que tá acontecendo e facilitar essa comunicação, porque a comunicação é o ponto central da relação, né? É muito difícil que a gente consiga ficar muito tempo com a pessoa, como o caso deles, sem conseguir dizer o que gosta e o que não gosta, que é o que ela fala. Ela não consegue dizer o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, são pontos importantes que o filme traz pra gente, né? E aí, se você chegou até aqui, a gente ainda tem mais coisas pra analisar, mas rapidinho, curte aqui o vídeo. Vê se você tá inscrito no canal, a gente tem vídeo toda semana. E por último, na verdade, algo que acontece lá no começo do filme, que é quando a esposa, que é a Meryl Streep, que eu esqueci o nome, ela tá conversando com uma amiga. E aí ela tá falando sobre a questão do marido mudar, e aí a amiga diz assim, você casou assim. Ele não vai mudar. Muito não difícil tem que mudar, é muito mudar. difícil. A ideia é essa, né? Que muita gente tem ainda de que... Na verdade, acho que são duas coisas... A mesma coisa percebida de maneiras diferentes. Então, tem as pessoas que acham que ninguém muda, que então, se você entrou numa relação, é assim, pronto, acabou. E eu vejo hoje também uma relação das pessoas ficarem com medo de pedir pra outra mudar. Como se fosse assim, não, mas eu não posso mudar a pessoa, eu vou ser tóxica por conta disso. E nem tanto céu, nem tanto terra, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que aprender a encontrar o equilíbrio. Claro que eu não posso também pegar uma pessoa e querer que ela vire o outro extremo do que ela é pra me fazer feliz. Isso não existe. Até porque ninguém muda por conta dos outros. As pessoas mudam porque aquilo faz sentido pra elas. Elas até mudam porque vai ajudar no Pra fazer relacionamento, isso, exatamente. mas porque ela entendeu que aquilo faz sentido. Né? Exatamente, mas não é porque você pediu, é porque ela entendeu que faz sentido pra melhorar o relacionamento, pra fazer com que tudo dê certo. Então, eu preciso, quando eu encontro uma pessoa diferente de mim, com hábitos diferentes, com uma criação diferente, com uma bagagem emocional diferente, eu preciso ensinar pra essa pessoa quais são as minhas necessidades, os meus desejos, o que me deixa satisfeita dentro de uma relação. Assim como essa pessoa precisa me ensinar a mesma coisa. E é aí que a gente vai encontrar o equilíbrio. Eu não posso aceitar a pessoa como ela é 100% se aquilo me faz infeliz. Ou então, eu vou embora porque essa pessoa não me faz feliz o suficiente, não atende minhas necessidades. Mas você já disse pra ela quais são? Porque pode ser que ela esteja disposta a tentar. Sim. Então eu não posso também desistir do relacionamento só porque uma coisa não bateu e eu não dei uma chance também de fazer dar certo. Do mesmo jeito que a gente não entra num relacionamento já percebendo que a pessoa é completamente diferente da gente, achando que, não, mas ela vai mudar. Também não é por aí, né? É o que a Raquel falou. Ninguém vai mudar completamente por conta de uma relação. Aí sim é algo ruim, né?
Exatamente. Então, não dá pra pensar em independência completa, porque se você tá numa relação, tem o que a gente chama de interindependência, e não dá pra ser completamente submisso, ser a pessoa que o outro quer. Então, esse equilíbrio precisa aparecer, ou seja, pedir pra alguém mudar algumas coisas não é ser tóxico numa relação. Sim. Tanto que eles fazem isso no filme. No final de contas, eles Exatamente. mudam, né? Exatamente. Ele fala mais, ela demonstra mais as coisas, ela vai fazer, que é o que a gente falou lá dos votos também. Uhum. E uma última coisa sobre as mudanças. Quando vocês veem ali no processo da terapia, eles vão dando passinho por passinho, né? Como a gente comentou antes. Os primeiros passos de uma mudança, eles sempre são artificiais, tá? Eles sempre são intencionais, são... Não é natural. Isso, Ai, não é deixa natural, fluir. exatamente. Não é pra fluir. Não tem como deixar uma mudança fluir. Uma mudança precisa de um processo ativo. Então, quando a gente fala, hoje vocês vão ficar deitados abraçados. A gente não, né, o terapeuta falou, hoje vocês vão ficar abraçados. Não foi natural, eles não chegaram lá, como o próprio filme mostra, eles ficaram super constrangidos, foi super difícil pra eles dois, mas eles conseguiram fazer. Por quê? Porque era uma coisa que eles já não faziam há um tempão, então não vai ser só porque o terapeuta falou, vocês precisam fazer isso, e agora a gente vai esperar o momento em que vai dar vontade de abraçar e que a gente vai se conectar super... Não, vai ter que ser forçado nas primeiras vezes até que se torne natural de novo. Então, lembrem disso. Toda vez que vai fazer uma mudança, ela precisa ser não natural no início e só depois começar a ficar mais automática, mais fluida. É isso. Tem mais alguma coisa sobre o filme que você achou interessante? Coloca aqui pra gente nos comentários, ou enfim, vai falar com a gente lá nas outras redes sociais. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se você ainda não fez isso, e até a próxima. Até!